O Conselho Federal de Medicina atualizou os critérios e ampliou o acesso ao tratamento da obesidade. Pacientes mais jovens agora também podem ser indicados para a cirurgia bariátrica. Depois de 7 anos aguardando na fila de espera, a Juliane conseguiu fazer a cirurgia bariátrica. Ela chegou a pesar 185 quilos e, com isso, alguns problemas de saúde surgiram. Durante todo o processo de pré e pós-operatório, ela já perdeu 63 quilos e segue otimista com os resultados. Porque sempre fala, quando você faz a bariátrica, você se arrepende. Não me arrependi em nenhum momento. Graças a Deus foi tranquilo, eu não senti dor, eu não senti medo, eu não senti ansiedade, cortou tudo, já equilibrou a minha diabetes, já equilibrou minha pressão alta que eu tinha. Então, assim, foi maravilhoso, eu só tenho a agradecer. Assim como Juliane, outras pessoas também poderão receber indicação médica para realizar a cirurgia bariátrica. Isso porque o Conselho Federal de Medicina publicou recentemente no Diário Oficial uma resolução que atualiza as regras para a realização do procedimento no tratamento da obesidade. As mudanças ampliam as indicações para alguns pacientes a partir de 16 anos, com o IMC, o Índice de Massa Corporal, a partir de 30, que é calculado pela divisão do peso pela altura ao quadrado. Antes, o IMC mínimo recomendado para a cirurgia era 40, classificado como obesidade grau 3. Aumentando as opções de tratamento, principalmente para aqueles indivíduos que não têm uma boa resposta à melhor medicação disponível, a cirurgia deveria ser oficialmente ampliada às suas indicações. A segunda, uma flexibilização muito grande em relação à idade, porque a gente sabe que está aumentando muito o número de portadores de obesidade adolescentes e não só aumentando o peso. Hoje o peso para nós é algo secundário, o que interessa para nós são as complicações que vêm da obesidade. A terceira razão incluída na faixa etária não há idade limite, isso depende da avaliação da equipe multidisciplinar. Ainda de acordo com o Conselho Regional de Medicina, a resolução de 2025 busca desburocratizar a cirurgia bariátrica. Levantamentos recentes mostram que mais de 291 mil cirurgias foram realizadas entre 2020 e 2024. Mais de 31 mil delas foram feitas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Em Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas realiza o acompanhamento multiprofissional para pacientes indicados para a cirurgia. O processo exige cuidados, desde antes do dia da intervenção cirúrgica. A gente precisa fazer alguns exames, precisa preparar o coração, preparar uma série de coisas para ele chegar na cirurgia com a melhor condição possível, entendendo o que é um procedimento cirúrgico. E o mais importante ainda, para pensar no sucesso da cirurgia, é a gente manter o pós-operatório num segmento contínuo, ao longo de toda a sua vida. O paciente que vem para a gente avaliar candidato à cirurgia bariátrica, a gente inicialmente faz uma avaliação global do estado de saúde dele, de tudo que ele tem associado à obesidade, das doenças e uma bateria de exames aí para ver as condições de anemia, de se tem deficiência de vitaminas, tudo que ele precisa melhorar antes da cirurgia. Especialistas também reforçam que a cirurgia bariátrica é apenas uma parte do sucesso no tratamento contra a obesidade. Outros tipos de tratamento também estão disponíveis. Os novos medicamentos que estão surgindo, de forma alguma, eles são competitivos com a cirurgia. A gente tem que entender isso daí como ótimo. Isso, estar chegando novos medicamentos é uma terapia conjunta. A gente tem que imaginar tudo que a gente pudesse fazer. O foco final é sempre o paciente. A gente tem que pensar sempre no paciente. Se a gente puder associar essas informações, seja para um paciente que tem indicação cirúrgica, para ajudar a prepará-lo para a cirurgia, um paciente que tem 350 quilos, nós temos pacientes dessa forma, ele vai ter um benefício perdendo peso para operar. A orientação é, você, paciente, pessoa que tem obesidade e alguma das suas complicações, procure o seu médico, procure um centro especializado em tratamento de obesidade e suas complicações, a avaliação do endocrinologista, ou se na sua cidade não tiver endocrinologista, com outro profissional de saúde clínico, possa avaliá-lo e ver o melhor caminho terapêutico, seja a indicação de remédios, seja a indicação de cirurgia, ou até mesmo, se o indivíduo tem obesidade para não ter nenhum risco à sua saúde no momento, ele pode ser acompanhado e tratado assim que for necessário o seu tratamento. Juliane, que vimos no começo da reportagem, afirma que está seguindo rigorosamente as recomendações do pós-operatório. E agora já tem uma meta, continuar conquistando mais saúde. Agora é chegar nos 70 quilos, 75 quilos, porque meu estereótipo é grande, mas eu vou conseguir chegar na meta tranquilamente. Edson Ferreira para o Jornal da Clube.
Vamos seguir falando sobre esse assunto agora com o Fernando Júnior, ele que é psicólogo. Fernando, bem-vindo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Queria entender um pouquinho qual que é o papel do acompanhamento psicológico no processo que envolve a cirurgia bariátrica. Uma ótima tarde para você. Ótima tarde para você também, André. Vamos lá. O psicólogo ele tem 2 papéis importantes. Primeiro, a preparação para essa cirurgia, né? E também a avaliação. Logo após essa cirurgia, ele tem também o papel de acompanhamento no pós-operatório com várias metas a serem atingidas, fazendo com que esse paciente, no pós-operatório, consiga ter uma vida totalmente diferente, melhor adaptada àquilo que ele vai ter de padrão alimentar, de rotina social e tudo mais. No pré-operatório, o psicólogo vai avaliar o estado de saúde mental desse sujeito, se ele tem um grau de ansiedade, um grau de depressão, se ele tem uma alimentação patológica, né, compulsividade. E também ele vai trazer uma adaptação prévia para esse paciente, porque são mudanças que boa parte não estão preparados de fato para lidar. Tem pacientes aí com 40 anos, 50 anos que estão se alimentando daquela forma há décadas. Então a gente precisa trazer uma preparação prévia para facilitar para eles essa mudança. Preparação, Fernando, que eu imagino que não seja só antes, mas após a cirurgia também, é um acompanhamento que os pacientes vão precisar ter aí por um tempo. Sim, com certeza. No pós-operatório, a gente busca fazer com que esse paciente se adapte aos novos padrões, né, que ele vai ter. Tanto na parte alimentar, porque muda aquilo que ele vai consumir, a quantidade, a textura. Esse paciente no pós-operatório também tem que trazer uma diversificação de prazeres, já que para muitos a alimentação era apenas algo que trazia prazer e apenas a única coisa que trazia prazer. No nosso pós-operatório a gente busca trazer essa diversificação. Fora que no pós-operatório esse paciente ele vai estar aberto a diversas oportunidades que antes, estando acima do peso, ele não tinha como enfrentar. Ele vai ter uma mudança na vida social, na rotina familiar. Muitos vão trocar alguns vícios, como álcool, para ali o exercício físico, trazendo uma mudança, até um aumento da autoestima, uma mudança na vida social, fazendo com que ele socialize mais. E essas mudanças, para alguns pacientes, são difíceis. E aí é onde entra o psicólogo, para trazer esse acompanhamento, essa orientação, fazendo com que ele consiga, de fato, ter uma nova vida, sendo uma nova pessoa, né? E o apoio da família, ter uma rede ali de amigos, enfim, de fato mesmo, uma rede de apoio é muito importante nesse processo todo. Com certeza. O ambiente que o paciente está inserido, ele pode influenciar muito, tanto para pior quanto para o tratamento sem eficaz. O familiar, ele tem que provocar ali algumas mudanças no ambiente, tanto na parte alimentar, como na busca por novos hobbies, novos prazeres, fazendo com que esse indivíduo desperte o interesse pela vida em si, não somente pela parte alimentar. E do ponto de vista psicológico, após a cirurgia, a gente tem uma certa tendência a ficar um pouco mais ansioso nos primeiros dias, um pouco mais depressivo, né, tristonho nos primeiros dias. E aí é onde entra o papel do familiar também, para que se faça o acolhimento, o amparo, para que se seja ali uma estrutura que vai auxiliar o paciente nos primeiros dias. E a longo prazo também, fazendo com que esse paciente tenha uma nova vida, uma nova rotina, desbravando aí tudo aquilo que a vida pode favorecê-lo. Nós vimos aí na reportagem que a idade mínima para cirurgia diminuiu a depender aí de, lógico, uma indicação médica, mas os nossos jovens estão preparados emocionalmente para encarar um desafio, um procedimento cirúrgico como esse? Dá para ficar preparado psicologicamente, Fernando? Olha, eu digo que a gente não pode generalizar, mas boa parte deles, eu acredito que tenham uma dificuldade, se comparado com adultos, em entender como que vai ser o dia a dia após a cirurgia. Aí onde entra também o papel tanto do psicólogo como da família, para facilitar, né, esse entendimento, já que são mudanças significativas. Os adolescentes, a gente sabe, tem um grau um pouco maior de ansiedade, de impulsividade, e isso pode acabar fazendo com que ele não tenha uma boa adaptação no pós-operatório. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que
com o passar do tempo, com o estabelecimento de alguns protocolos, a gente vai conseguir prepará-los, mas inicialmente vai demandar um pouco mais de trabalho, de divulgação de informações, tentando fazer com que se conscientize mesmo. Psicólogo Fernando Júnior, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Um abraço e até mais, viu, Fernando? Uma ótima tarde.